Se tem uma coisa que a gente já falou várias vezes aqui no canal, é sobre como a disciplina no Japão é bem rígida. A pressão para se destacar, cumprir a expectativa da família e ser perfeito no trabalho é muito grande. Mas o que pouca gente sabe é que essa pressão começa cedo lá nas escolas. Entre 1984 e 1988, os castigos físicos nas escolas japonesas aumentaram 150% de acordo com o relatório do ministro da Justiça do Japão. Com tanta pressão, não é surpresa que algo trágico acabasse acontecendo. Hoje vamos falar sobre o caso de Yoko Shida e o triste episódio de Atatsuka. Nos anos 90, o Japão era conhecido por castigos físicos nas escolas. A maioria das escolas tinham regras rígidas, mas a escola secundária de Atatsuka era ainda mais severa. Uma das regras principais era que os alunos não podiam chegar atrasado e, para garantir isso, a escola tinha um portão que se fechava exatamente às 8h30. Quem chegasse depois desse horário era punido. No dia 6 de julho de 1990, Kayoko Shida, uma estudante de 15 anos, estava indo para a escola com sua amiga. Elas pegaram o ônibus e o trem, mas estava muito perto de se atrasar. Quando desceram do ônibus, ainda precisavam andar 15 minutos até a escola. Sabendo que o tempo estava acabando, elas começaram a correr. Quando chegaram perto do portão, encontraram outros alunos que já estavam andando devagar porque sabiam que não chegaria a tempo. O professor responsável por fechar o portão, Tokoshiko Hosoi, já estava contando os últimos segundos no megafone. Tokoshiko era um homem muito grande e forte, e sua presença era imponente como uma parede que ninguém podia passar. Por ser tão grande e severo, ele sempre era o responsável por fechar o portão. Esse portão era enorme, com 6 metros de comprimento e pesava 230 quilos como uma barreira intransponível. Mesmo vendo que outros alunos haviam desistido, Kyoko e sua amiga continuaram correndo. Quando estava a poucos metros do portão, a amiga de Kyoko percebeu que não daria tempo e parou. Mas Kyoko, determinada, continuou. Ao perceber que o portão estava prestes a se fechar, ela se jogou para tentar passar. Mas exatamente às 8h30, o portão se fechou com força atingindo a cabeça de Kyoko. Ela estava no chão, desmaiada, e começou a ter convulsões com a cabeça presa entre o portão e a parede. Os alunos ao redor tentaram abrir o portão, mas Tokoshiko, sem entender o que estava acontecendo, achou que eles estavam tentando forçar a entrada para evitarem serem punidos. Só depois de alguns segundos ele percebeu que Kyoko havia sido atingida. O portão foi aberto e Kyoko foi levada ao hospital da Universidade de Kobe. Os alunos entraram na escola em silêncio total. Mesmo após o incidente, o professor Tokoshiko continuou com as atividades normais e aplicou uma prova naquela manhã. Quando alguns alunos perguntaram sobre Kyoko, ele disse apenas que ela estava machucada, mas fora de perigo. Enquanto isso, outros professores limpavam o sangue do portão, mudando a cena do incidente, o que dificultou as investigações. A polícia só foi chamada pelos médicos que atenderam Kyoko e não pela escola. Infelizmente, Kyoko Shida não resistiu e faleceu 2 horas depois devido a um traumatismo craniano. Isso causou uma grande revolta na comunidade, especialmente após as declarações frias do professor e do diretor da escola. Após a trágica morte de Kyoko Shida, o diretor da escola, Atsui Morai, reuniu 1.500 alunos para falar sobre o ocorrido. Durante o discurso, ele mencionou a morte da estudante, mas em vez de mostrar empatia, fez um comentário que chocou a todos. Ele ainda afirmou que esperava que essa situação servisse como uma lição para outros alunos repensarem sobre seus comportamentos. Em vez de assumir a responsabilidade pela tragédia, o diretor colocou a culpa inteiramente em Kyoko, dizendo que as regras existiam para ensinar bons comportamentos às crianças. O caso ganhou grande repercussão e foi amplamente coberto pela mídia. Quando entrevistado, o professor Tokoshiko Hosoi, que havia fechado o portão, não mostrou nenhum arrependimento. Testemunhas afirmaram que ele nem estava olhando para o portão quando fechou. Mais tarde, ele foi acusado de negligência, o que só aumentou a revolta da comunidade. 女の子が当たった感触みたいなのはあったんですか？いや、僕には一切なかったんですよ。そういう感触は一切なかったんです。はい。全く門を閉めるとき見えなかったですか？だから生徒が遅刻した生徒が10人ぐらいいますね。
だからその制度がとっても近くで見えないんですよね。 Entre 1984 e 1988, o Japão viu um aumento de 150% dos casos de castigo físico nas escolas. Em 1987, 3 anos antes da tragédia com Kyokushida, a escola secundária de Atatsuki instalou um portão enorme com o objetivo de ensinar aos alunos a importância de não chegar atrasado. O portão, com 6 metros de comprimento e pesando 230 quilos, foi colocado para ser um símbolo visual da seriedade da regra, de forma a desencorajar qualquer tentativa de abri-lo após o fechamento. Na escola Tatsuki, o rigor era a norma. Alunos que chegavam atrasados com frequência eram submetidos a castigos físicos, como 2 voltas no campo de futebol e fazer agachamento por um tempo indeterminado pelos professores. Essas práticas severas eram comuns e reforçavam a disciplina rígida da escola. Após o incidente com Kyoko, os alunos prepararam um relatório com depoimentos para entregar à polícia. A escola prometeu fazer um relatório próprio para a polícia, mas acabou alterando os depoimentos dos alunos. Quando isso foi descoberto, a polícia pediu que os alunos apresentassem seus depoimentos diretamente. Muitos alunos recusaram solicitar os documentos da escola, mostrando desconfiança em relação à instituição. Essa postura gerou ainda mais revolta e desconfiança na comunidade, que via a situação como uma tentativa de se isentar de qualquer culpa. O professor Tokushiko Hosoi foi acusado de homicídio culposo pela morte de Kyokushida. Ele alegou que o ocorrido foi responsabilidade do conselho escolar, que não tinha procedimentos de segurança adequados e impunha regras muito rígidas. Vários alunos testemunharam que era apenas questão de tempo até algo trágico acontecer, pois frequentemente saias e bolsas ficavam presas no portão e o professor estava ciente dos perigos. Após 3 anos de processo, Tokushiko Hosoi foi finalmente condenado a 1 ano de prisão em regime fechado e 3 anos de liberdade condicional. Ele também perdeu sua licença de professor e seu emprego na escola. Anos depois, o governo local foi condenado a pagar 60 milhões de ienes à família de Kyoko e o diretor da escola se demitiu. A família de Kyoko nunca deu entrevista, e o caso foi amplamente coberto, incluindo pela mídia internacional. Esse incidente gerou um grande debate sobre as regras escolares no Japão. Embora as regras tenham se suavizado ao longo dos anos, ainda há relatos de disciplina severa nas escolas japonesas que continuam a exercer uma grande pressão sobre os alunos e adultos. Após o incidente com Kyoko, o portão da escola foi substituído por um modelo menor e amigos e familiares colocam flores no local anualmente em sua memória. Por que os japoneses se suicidam com mais facilidade do que as pessoas talvez no Brasil fariam? Primeiramente, cultura. No Brasil a gente tem uma cultura muito forte cristã, então acredito que assim como eu, muitas pessoas cresceram numa família cristã e a gente já cresce com a mentalidade de que isso é algo pecado, então você não vai fazer isso porque você não quer pecar. Então muitas pessoas têm isso bem enraizado no Brasil. Aqui no Japão, eles não são cristãos, essa não é a religião deles. Então, o que eles têm enraizado culturalmente vem muito da história do Japão, que é muito antiga, e também da cultura samurai. E na cultura samurai eles tinham um tipo de ritualístico que chamava harakiri, que era cometido pelos samurais que tinham feito algo, como eu posso dizer, errado. Então, cometi um erro, era assim. E por mais que hoje em dia não exista mais samurai no Japão, é enraizado que se você comete um erro, é melhor você partir para outra. Culturalmente falando, esse é um dos maiores motivos do porquê as pessoas aqui têm mais facilidade para cometer isso. E também muitos acreditam em reencarnação também aqui. Então eles acham tipo assim, essa vida não tá dando certo, vou partir para a próxima. Claro, eu tô falando de uma forma generalizada e com base no contexto histórico e cultural do Japão, mas ainda assim é particular de cada pessoa. Vocês já sabem que o Japão é muito falado por causa do bullying escolar, pressão no ambiente de trabalho. O Japão tem uma mania de não falar dos problemas. Então, eu vejo essa como uma das maiores diferenças. No Brasil, pelo menos na internet, a gente fala sobre saúde mental e etc. Aqui não. Claro que agora, com as novas gerações, né, as coisas estão mudando. Muitos youtubers japoneses, galera do TikTok, eles já falam sobre problemas de saúde mental, então tá começando. O Japão não fala muito sobre os problemas de saúde nas escolas, né, saúde mental, na vida, no cotidiano. E aqui é muito comum um negócio chamado pawahara, que a gente também tem no Brasil, que é abuso de poder. Acontece muito no ambiente de trabalho, no ambiente escolar, porque na escola japonesa, desde pequenininha, as crianças já aprendem a seguir
seguir a hierarquia aqui no Japão. Então, tem os kohai, que seriam os novatos, e os senpai, que seriam os veteranos. Ou seja, todas as crianças da escola têm que respeitar os mais velhos, nem que a pessoa seja 1 ano mais velho que você. Por isso, muitas vezes, esses mais velhos da escola japonesa que cometem o bullying com as crianças mais novas. E, infelizmente, os professores não ajudam. Enfim, as pessoas fecham os olhinhos e fingem que nada está acontecendo. Então, mesmo que a pessoa sobreviva à fase escolar dela, ela vai crescer um ser humano muito traumatizado, né, gente? Principalmente porque os japoneses guardam muito isso pra si, os problemas deles. Eles não saem contando, eles não têm mania de contar pros pais que tá sofrendo alguma coisa, eles guardam. E isso se estende para o ambiente de trabalho. O Japão vive uma epidemia de excesso de trabalho, tanto que aqui é o único país do mundo que existe uma causa por excesso de trabalho. Esse problema eles chamam de karoshi, que é literalmente isso, a pessoa trabalha demais e ela acaba indo para a próxima vida, digamos assim, seja por problema de estresse, ataque do coração ou mesmo o SUI. Esse vídeo aqui que tá aparecendo pra você aqui no card, eu recomendo você assistir ele agora mesmo. Pega uma pipoquinha antes e vai assistir esse vídeo aqui, ó, que tá aparecendo aqui no card, beleza? Tamo junto e tchau!